bem, estamos de volta com você hoje, aqui através da Boas Novas de televisão, Manaus. Estamos felizes hoje porque Deus está falando conosco. E quando Deus fala, sempre é para o nosso bem. Deus não quer o mal de ninguém, não. Deus quer a tua vida, Ele quer você bem, Ele quer você no céu, Ele quer você com a tua vida, sabe, ali na eternidade com Ele. Mas para que você faça isso, chegue lá, é necessário um preparo. Tudo tem um preparo. Você prepara para se casar, prepara para estudar, prepara para tanta coisa. Temos que preparar a nossa vida, não somente para viver aqui, mas também para morrer. E a morte pode ser súbita. Nós não sabemos quando ela vem. Como nós estávamos aqui comentando aqui no estúdio, estava falando aqui daquilo que eu assisti, que eu vi, que os meus olhos viram nas notícias, jovens que talvez não estavam preparados para a morte, preparados para a vida. Vão passear, vão sair, vão fazer isso e aquilo, sem pensar de que a vida ela é curta e a vida não nos pertence. E aqui fala deste homem que nós acabamos de falar sobre ele. A Bíblia não diz o nome dele, mas Deus chama ele de louco, porque ele tinha tudo, preparou tudo, guardou tudo, trabalhou, correu atrás. Mas o mais importante, a alma dele, ele não preparou. Não preparou o coração dele, a alma dele, para se encontrar com Deus. Agora, em contrapartida, tem um outro homem chamado Simeão. E olha como que a Bíblia descreve Simeão aqui. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Quem que era a consolação de Israel? O Messias, Jesus. Que até então não tinha vindo. Só se falava, ele vai vir, um dia ele virá, um dia o Messias virá, um dia a consolação virá, mas não veio ainda. E os profetas profetizavam, Isaías, né, que é um profeta muito messiânico, apontava o Messias, falava que ele viria. E esse homem, Simeão, ele passou a vida dele se preparando para conhecer e ver o Messias. Preparou a vida dele em prol de Deus, da eternidade, de conhecer o Salvador. E sabe, Deus falou algo para ele. Assim como Deus falou com aquele homem louco, Deus falou com Simeão uma palavra muito tremenda. O Espírito de Deus estava sobre ele. E esse Espírito, o Espírito Santo, revelou a Simeão a seguinte coisa: Simeão, você não vai passar pela morte antes de ver Cristo, né? O Cristo do Senhor, o Messias, o Salvador. Os teus olhos vão contemplar o Cristo. Deus falou isso para ele. Não foi qualquer pessoa, não. Foi o próprio Deus. Falou: Simeão, fica calmo. Eu sei que você está ansioso. Você quer ver aquele que virá salvar a humanidade. Salvar Israel. Aqui está dizendo, a consolação de Israel. Aquele que vai consolar, que vai trazer esperança. E com essa esperança, lógico, a salvação traria esperança. E aí o Espírito Santo falou para ele: fica calmo. Você não vai morrer antes de ver os teus olhos o Salvador, o Cristo do Senhor. E ele viveu a vida dele esperando. Ele trabalhou, ele fez todas as coisas. Com certeza tinha uma família, cuidou da sua família. E nos anos que ele estava mais velho, aqui a Bíblia fala que ele consagrou a sua vida ali no templo, buscando Deus, preparando a sua vida para a morte. Porque a Bíblia fala que Deus falou para ele: você vai morrer, mas antes de você morrer, eu vou te dar esse privilégio, essa honra de os teus olhos contemplarem o Cristo. Movido pelo Espírito Santo, um certo dia, esse homem Simeão foi lá para o templo, justamente no dia que José e Maria estariam levando o Cristo, o Salvador, Jesus, nos braços para aquele templo. Eles iam com uma missão de apresentar Jesus no templo,
como era o costume dos pais, apresentar o seu bebezinho ali na casa do Senhor, como hoje nós fazemos também. Nós apresentamos para Deus. Então José e Maria falavam assim: vamos levar Jesus para apresentar ele. E naquele dia, movido pelo Espírito Santo, o homem Simeão, que gastou a vida dele, sabe, vivendo, se preparando para aquele dia, Deus falou, vá para o templo. E ele, movido, foi. E quando ele chegou no templo, olha só o que acontece. Olha, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E quando os pais de Jesus, os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, né? Que era apresentar ali. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, tu pode me despedir em paz. Despede o teu servo, eu posso até morrer agora, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, o povo de Israel. Está citando aqui Isaías 42 e Isaías 49, luz para as nações, luz para os povos. E aí, estavam o pai e a mãe do menino admirados com aquilo que esse homem dizia. Porque Deus havia falado no coração de José. O anjo falou, esse bebê é gerado pelo Espírito Santo, vai ser o Salvador. E para Maria também. Mas eles achavam isso aqui é um segredo nosso, só nós aqui. Eles ficaram admirados. Deus havia falado a mesma coisa para Simeão, que viveu a sua vida preparando-se para esse momento, que viveu a sua vida falando: Deus, eu não quero morrer antes que os meus olhos vejam o Salvador. E Deus deu esse privilégio, essa honra para Simeão, e falou: você está segurando ele no teu colo. Este é o bebê, porque Jesus veio numa forma humana, ele se encarnou carne. Amém? E Simeão então viu, e aí ele diz: agora eu posso ir embora, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram. E aí estavam os pais do menino que ficaram admirados. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto à ruína e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Quer dizer, muitos não vão crer, muitos vão brigar, muitos vão entrar em contenda, porque Jesus tinha a verdade, ele era a verdade. E muitos não queriam ser deparados e confrontados com a verdade. E aí ele vai ser então alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Está falando da morte daquele filho. Ali ela estava carregando ele, nanando ele, se apegando. Que mãe que não se apega ao seu bebê? Mas ela nem esperava, talvez, que 33 anos depois, aquele bebê se tornaria um homem, ele seria crucificado de uma maneira bárbara, impiedosa, numa cruz. Ela abriria a mão daquele filho. Ele está dizendo aqui para ela: olha, por causa disso, uma espada vai traspassar a tua alma, vai ficar tão ferida por essa dor da perda deste filho. Então era uma palavra profética de um homem que estava preparando a sua vida. Ele preparou-se a vida toda para morrer. E você sabe o desfecho dessa história, que é a vida dele. Ele foi para onde? Ele foi se encontrar com Deus, que havia prometido para ele: olha, você vai morrer, mas antes de você morrer, já era velhinho, já tinha uma certa idade, era um homem piedoso, já de muitos, né, já de uma certa idade. Mas ele viu com seus olhos, ele se preparou, a vida dele foi um preparo para a eternidade. Você está entendendo hoje o que Deus está falando com você? Você que acabou de ligar a TV, que está aí, quem sabe, numa madrugada, porque esse programa não passa somente de manhã ao vivo, ele passa em horários alternativos, 1 da manhã, meia-noite, até mais tarde, aonde quer que seja, em horários
em outros estados do Brasil. Você pode estar me assistindo agora. E você pode estar preparando a tua vida só para aqui agora. Cuidado. Esse homem que Deus chamou de louco estava fazendo isso. E preparando bem, com riquezas, com bens, com ganhos, com fartura. Ele era considerado, se fosse hoje, um milionário. Tinha tudo, empresa, não tinha nem lugar para guardar tantos bens. Mas o bem maior, ele não preparou, não preservou, não guardou, que era a sua alma. Tem uma passagem na Bíblia que fala que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não adianta. E aqui você está vendo o contraste entre esses dois. Um se preparou só para viver. O outro viveu, mas se preparou para morrer. E hoje, a pergunta para você é esta. Você está preparado para se encontrar com Deus? Se uma coisa acontecer com você hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a algumas horas, você preparou a tua alma, o teu coração, a tua vida, preparou esse lado também? Porque muitos hoje só estão preparados para a vida, só estão preparando, fazendo planos para viver, mas deixando de lado preparativos, preparando a vida, a alma, o interior, para se encontrar com Deus. Não adianta depois da morte você acender velas, com todo respeito. A luz que ilumina o homem não vem de uma vela, ela vem de Deus. E se aquele homem conhece Deus em vida, a luz que está lá de Deus vai iluminar ele, ou ela, quem quer que seja. A luz, Jesus é a luz. Por isso que Simeão falou essa palavra. Olha a palavra de Simeão, quando ele olha para o bebê e reconhece que aquele era Jesus. Olha a palavra que sai da boca dele. Luz para a revelação, né, aos gentios. Luz para as nações. Luz, homem que veio iluminar. Jesus é a luz. Mas tem que conhecer essa luz hoje, aqui, antes da morte. Amém? Por isso hoje vamos preparar. Eu havia selecionado outras passagens aqui. Eu creio que a gente vai estar com pouco tempo para a gente falar sobre eles. Mas deixa eu dar uma olhadinha rapidinho com você, aqui em Hebreus, em Isaías, capítulo 55, diz assim, o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Tem um prazo, tem um tempo. Sabe, o tempo é duas vias, porque Jesus vai vir um dia, vai buscar a sua igreja, vai acontecer o arrebatamento, onde Jesus vai voltar para levar a gente para o céu. E quando ele vier e levar a sua igreja, o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que vai estar conosco hoje, não vai estar aqui mais não, ele vai também. Então, busca agora, enquanto a oportunidade, enquanto o Espírito Santo está te convencendo e falando no teu coração. É dia de salvação, é dia de me conhecer, é dia de preparar a tua alma, preparar não só para viver, mas para morrer. Eu vou te ajudar. E ele diz aqui como é que você pode fazer isso. Aqui ele fala, olha, busque o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto você está perto. Por quê? Você deve deixar, você que está aí, o perverso, deixe o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá, e volta-te para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então hoje, se você está distante de Deus, volta, porque Deus é rico em perdoar você. Ele é rico em perdoar aquele que quer voltar. Mas volta. Nesta volta, você está preparando a tua vida para a morte também. Porque a morte é inevitável. Todos nós
vamos, em algum momento ou outro, alguns antes, outros depois, vamos morrer. Não tem como escapar. Então, como é que nós estamos fazendo? Preparando só para a vida ou nos preparando também para a morte? Amém? Então, aqui ele está dizendo, deixa esse caminho, deixa essa atitude, o teu pecado, se converte, se arrependa, porque Deus, ele tem muito amor para te ofertar, muito carinho, muito perdão, muita graça para te dar. Mas aí ele fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto tem vida, enquanto tem fôlego, enquanto você está vivo, é hora de buscar Deus. E depois acabou-se a chance e a oportunidade. Vai ser tarde demais. Isso é muito triste, muito forte essa palavra. Tarde demais, não tem mais. Então agora é o momento. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de você buscar Deus. É o que diz aqui, Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É agora. É agora que você prepara para a morte. Não é depois que você morre, não. Não dá para preparar mais, não. É aqui que você prepara a tua vida para se encontrar com Deus. A tua alma você prepara aqui para se encontrar com Ele. Amém? Se você gostaria de conhecer um pouco mais essa passagem, eu sugiro que você abra a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 12, começando com os versículos. Vamos ver aqui rapidinho os versículos que nós trabalhamos hoje em Lucas, no capítulo 12. Se não me engano, é o versículo 23. Está aqui. Lucas 12, no versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 21. Lucas 12, do 13 ao 21. Lucas, capítulo 2. Muito tremendo também. Do versículo 25 ao versículo 35. Dê uma conferida. E depois, Isaías 55, o 6 em diante. Eu tinha uma outra passagem reservada, mas não vai dar tempo de a gente falar sobre ela, que está aqui em Hebreus, capítulo 3, e é o versículo 7, que diz assim: assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se você está ouvindo essa palavra, não endureça o teu coração. Porque é fácil endurecer coração. Tipo assim, não é comigo não, eu tenho para viver ainda. Essa palavra é para outro. Eu vou, conquistar o mundo. Eu vou fazer isso. Depois eu vou pensar em Deus. Vou viver minha vida. No último momento eu vou pensar. Mas está falando aqui hoje. Se você ouvir essa palavra, não endureça o teu coração. Porque você pode endurecê-lo. E dizer, sabe uma coisa? Eu vou deixar Deus de fora. Eu vou viver, regalar-me, comer e dizer, mas você está bem. Aí daqui a pouco Deus chega e fala, louco, você não preparou o mais importante. Porque todo aquele celeiro desse homem ficou tudo para trás. As riquezas ficaram todas para trás. E Deus confrontou e perguntou, você preparou a tua alma? Para quem você preparou ela? E hoje a pergunta é feita a você e a mim. Para quem eu estou preparando a minha vida? Com quem que eu vou me encontrar? Amém? Fica essa pergunta no ar. Eu sei que Deus tem falado ao teu coração. O Espírito Santo de Deus hoje tem falado conosco. Sabe por quê? Porque nós abrimos a Bíblia. Quando a gente abre a palavra de Deus, não tem outra. Deus fala conosco. É por aí. Amém? Por isso a gente tem que abrir a palavra dele, para Deus falar ao nosso coração. A gente vai agora para o nosso intervalo, mas eu aguardo você, tá bom? A gente vai orar. Daqui a pouco mais nós vamos orar juntos, orarmos aqui pela tua vida, pela tua causa, pela tua necessidade, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos.
eu quero